As portas sempre estarão abertas. Não existem barreiras para amar e cuidar. Não queremos causar impactos. Nosso propósito é deixar legados. Entendemos que a igreja somos nós. É você, sou eu. E a cada dia queremos nos parecer mais e mais com Jesus. Acreditamos em uma igreja que cura, que transforma, que restaura e que é relevante dentro e fora das quatro paredes. E que estende a mão para quem precisa. Porque em lugar de vergonha, você receberá uma porção dobrada. Em vez de humilhação, alegria em sua herança. Porque receberá em dobro. E a sua alegria será para sempre. Quadrangular Pilarzinho, lugar de restauração. A paz seja convosco, igreja. Você que está aí na sua casa assistindo a nossa live nessa noite, que a paz do Senhor possa manifestar sobre a tua casa, sobre a tua família nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Vocês podem sentar. Glória a Deus, que alegria, mais uma quinta-feira, nós estamos aqui nessa noite. Eu creio que Deus tem milagre para cada um de nós. Eu sei que você não saiu da sua casa em vão, aleluia. E eu tenho uma boa notícia para dar a você nessa noite. Nós, nesse dia, recebemos a notícia que o governador assinou a resolução, da liberação das igrejas, glória a Deus. Então, nós estamos liberados, para fazer o culto, claro que dentro das normas, todo mundo, cada um com a sua máscara. Se você não tiver de máscara, ponha, por favor, mantendo o distanciamento. Nós temos lá na porta os nossos diáconos, com toda a cautela, com álcool gel. Lá fora da igreja ainda temos uma pia para você lavar a mão, com detergente, com sabão. Então, está tudo nos conformes, amém? E tudo isso, sabe para que é? É para a honra e glória do Senhor. É para glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Eu fico feliz nessa noite, O pastor Rogério, nosso pastor, me convocou para que eu estivesse aqui, trazendo a palavra nessa noite. Nós já podemos sentir a graça de Deus nessa noite, através do louvor e da adoração. E eu sei que Deus tem algo poderoso para cada um de nós, Geralmente, quando a gente prega, Deus, Gislaine, fala primeiro com a gente, para depois a gente vir e trazer a palavra para a igreja. Eu gostaria que você que tem a sua Bíblia aí no seu lugar, gostaria que você abrisse comigo no Salmo de número 46. É um salmo maravilhoso. Deixa eu pegar uma aguinha aqui, vamos abrir, vai dar tudo certo. Tudo bem com vocês? Amém? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Aleluia. Hoje o nosso pastor não está aqui, que ele está em compromisso, mas ele deixa um abraço para cada um dos irmãos, Ele não está aqui presente, mas ele está assistindo a nossa live. Daí ele fica mandando os recados ali para a gente fica transmitindo para vocês aqui. Amém? Salmo 46 diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram e os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele fez cessar as guerras até o fim da terra, ele quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. E olha que interessante o 10, que é o
versículo que eu mais gosto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Se fosse para a gente colocar um título nessa mensagem, nessa noite, eu colocaria o Deus de fortalezas. Amém? Nós estamos vivendo num tempo, todo dia a gente chega aqui e parece que como é que se diz? É um chavão, né? Estamos vivendo um tempo de dificuldade, de pandemia. Realmente nós estamos vivendo isso e a gente não pode fugir. Não é uma pandemia do Brasil, não é uma catástrofe nacional, mas ela é do mundo inteiro. O mundo inteiro está vivendo uma situação difícil, né? E todos os dias a gente liga a televisão e a gente escuta notícias ruins. A grande maioria das notícias são ruins e elas não fazem bem para a gente, né? E a gente perde muito tempo, às vezes, na frente da televisão, escutando as coisas ruins. E esse Salmo 46 não é diferente. Davi, ele foi um homem, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que era um homem temente a Deus, mas Davi teve sérios problemas na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida como rei, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas como assim, pastor Luiz? Davi, se você pegar a história de Davi, você vai ver, Noemi, muitas desgraças que aconteceram sobre a vida e sobre a família de Davi. E isso não está diferente nos dias de hoje, sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias. Isso não está diferente hoje sobre a nossa nação. Nós estamos, igual eu falei, hoje nós estamos vivendo essa pandemia, e essa pandemia junto com ela trouxe o desemprego, essa pandemia junto com ela trouxe a fome, essa pandemia junto com ela trouxe a insegurança. E até mesmo muitos cristãos se amedrontaram da sua fé. Muitos cristãos se afastaram e têm se afastado da sua fé. Muitos cristãos que a gente conhece, talvez alguém que você conheça, que você faz tempo que não vê, fala assim, não está vindo por causa da pandemia. A gente entende isso, né? E a gente como igreja, a gente não força isso, né? A gente não tem esse poder, a gente não manda nas pessoas. Mas a gente tem visto que muitas pessoas afastaram da sua fé e têm se afastado da sua fé. Mas isso é bíblico, queridos, porque a palavra diz assim, que nos últimos dias, Oséias, o amor de muitos esfriaria. Talvez a gente olhe para isso assim, poxa, mas será que já é a volta de Jesus? A gente não sabe. A Bíblia diz assim que nem eu e você, a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Mas a gente sabe que o nosso Senhor, Ele vai vir buscar a sua igreja. Mas eu creio que Deus tem tardado esse tempo de vir buscar a sua igreja por um motivo. Que existe muita gente ainda, cristãos, que precisam se consertar com Ele. Que precisam voltar novamente à casa do Pai. Muitas pessoas, igual eu falei no começo dessa mensagem, muitas pessoas têm se afastado. Muitas pessoas têm usado o álibi hoje de dizer assim, eu não vou porque eu estou com medo de pegar. Sabe, queridos, nós estamos agora, fazendo os nossos cultos presenciais. E a nossa igreja, o pastor Rogério, os pastores aqui da igreja, nós somos pessoas que temos responsabilidade sobre o povo. O pastor Rogério, mais ainda por ele ser o presidente da igreja, ele tem essa responsabilidade sobre o povo. Então, tudo que a gente faz aqui é com muita coerência, é com muita sabedoria, sabe? A gente nunca forçou o povo a nada. As pessoas vêm porque elas amam o Senhor. E elas querem que algo diferente aconteça na sua vida. Eu creio que essa pandemia, isso tudo que tem acontecido, é para a igreja não ser mais a mesma, Noemi. E nós como igreja quadrangular, aqui agora estou falando da igreja quadrangular do Pilarzinho, a gente não tem sido mais a mesma. Deus tem feito algo sobrenatural no meio dessa igreja, na questão da unidade, na questão da ação social,
Sabe, queridos, ontem nós estávamos aqui atendendo algumas pessoas que a gente agora tem atendido, né? Cedido alimentos, nós tínhamos aqui mais de 40 pessoas na fila, vindo buscar. Então, todos os dias, né? Agora a gente mudou um pouquinho, a gente está fazendo segunda, quarta e sexta. A gente vê que essas pessoas, elas estão com sede de Deus. Elas não estão buscando só o alimento, e elas estão buscando algo diferente para a vida delas. E será que eu e você, como igreja, temos sido esse algo diferente para essas pessoas? A Bíblia nos conta uma história, queridos, de quando Jesus estava no meio da multidão, e aquela multidão estava desesperada, ela estava lá sim por causa dos milagres, mas aquela multidão, ela estava com fome. E Jesus chama os seus discípulos e fala assim: o que vocês têm aí? Olha, a gente só tem 5 pães e 2 peixinhos. E na verdade nem é nosso. É de um menino. E vocês sabem a história toda, o que aconteceu, né? A grande multiplicação que Jesus fez através da vida de um menino que estava disponível lá no meio. E ele cedeu aquilo que ele tinha. Será que você e eu temos sido esse agente de transformação na vida das pessoas? Será que nós somos aquele que estamos carregando os 5 pães e 2 peixinhos? Aquela multidão, ela saiu alimentada, mas principalmente, ela saiu alimentada da palavra de Deus. E é isso que nós, como igreja, precisamos entender, que nós fomos chamados para alimentar uma multidão. Talvez você tenha se sentido amedrontado, você tenha se sentido abatido por isso, tudo que tem acontecido. Isso é normal, porque nós somos seres humanos, nós fazemos parte de um planeta Terra, nós somos de carne e osso, nós temos sentimentos, nós temos contas para pagar todo dia, o desemprego está aí assolando, e realmente isso vem muitas vezes, Robson, para colocar confusão nas mentes. Mas olha o que o salmista Davi escreve, queridos, que Deus é o nosso refúgio, e Ele é o que mais? A nossa fortaleza. O que é um refúgio? É algo que você pode ficar tranquilo. Quantos de nós que às vezes, eu quero ir para uma casa de campo, lá é o meu refúgio. Eu quero ir para a praia, lá é o meu refúgio, lá eu posso descansar. É muito bom isso, né? E Davi estava falando exatamente isso, Noemi, dizendo assim, que Deus, Ele é o meu refúgio. E não só o refúgio, Oséias, Ele é a minha fortaleza. A fortaleza o que é? Assim, antigamente as fortalezas eram aqueles muros muito altos, né? Você pode ver esses fortes antigos, né? Esses quartéis, eles chamavam de fortes. Algumas cidades lá em Recife tem, aqui no litoral, acho que na Ilha do Mel tem, onde os soldados se refugiavam da guerra, onde eles se escondiam atrás do quê? De uma fortaleza. E que o salmista Davi está dizendo aqui, que você não precisa ter medo, que você não precisa ficar preocupado, porque Deus é o teu refúgio, é tua fortaleza. E tem mais, querido, Ele é o teu socorro bem presente na angústia. Sabe o que é um socorro? Algo bem presente, algo que está a toda hora ao seu dispor. Deus, Ele é o teu socorro presente, Ele está ao teu dispor a toda hora. E a gente, muitas vezes, cristão, né, crente velho, crente de banco, crente antigo, a gente parece que não aprende isso. Que nós temos um Deus que é poderoso, que nós temos um Deus que é o nosso refúgio, que nós temos um Deus que é a nossa fortaleza, queridos. E muitas vezes a gente fica preocupado, claro que isso é normal, a gente tem que se preocupar mesmo, a gente se preocupa, né? Se preocupa com a nossa família, com o bem-estar da nossa família, o alimento que a gente precisa trazer para dentro de casa. Mas às vezes a gente quer resolver isso na nossa força.
E Davi, quando ele escreve esse salmo, ele entende que não é pela força dele, mas é pela força do Senhor, queridos, é que vem a nossa vitória, a minha vitória, a tua vitória, ela vem pela força do Senhor, pois Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso ajudador. Você pode entender isso nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, o que você tem buscado, mas eu gostaria que você entendesse que isso que a gente está passando, é todo mundo está passando junto. Alguns pegaram, alguns não pegaram e não vão pegar em nome de Jesus, mas aqueles que pegaram e foram curados, outros pegaram e morreram. Mas a gente precisa entender que nós servimos um Deus, que Ele é poderoso e que tudo isso vai passar daqui a pouco, queridos. E daqui a pouco a gente vai poder estar aqui com um número maior, a gente vai poder estar se abraçando. Eu creio que muita gente que não gostava de ser abraçado está com saudade do abraço do Senhor. Eu creio que muita gente que não gostava daquele momento de comunhão que o pastor falava, vira para o lado e fala isso para o teu irmão. Talvez você que está aí me ouvindo, aí na tua casa você deve estar com saudade, dizendo, poxa, eu queria estar lá na igreja. Eu não vejo a hora de chegar lá na igreja e o pastor falar, vira para o teu irmão e diga isso, diga aquilo. É engraçado isso, né? Como as coisas acontecem. E como Deus traz a gente para refletir, Gislaine, sobre essas coisas. A gente precisa passar por um deserto desse para refletir um monte de coisa. Para refletir que sozinho a gente não consegue nada, irmã Tereza. E que sozinho a gente não vai conseguir nada. Mas nele, nós somos mais do que vencedores. E aqui eu encontro alguns princípios, né? Na palavra de Deus. Que diz ali, ó. Que Ele é o nosso refúgio. Que Ele é o nosso socorro. E que Ele está no meio dela. No meio de quê? Da cidade. Deus está no meio da nossa casa. Deus está no meio desse problema. E a gente não vai se abalar. Talvez você olhe e diz assim, poxa, será que Deus já não era para ter resolvido isso? Pode ser. Se Deus quisesse, Ele fazia assim, ó. Acabou o coronavírus. Mas se Ele não acabou com isso ainda, porque Ele quer que a gente aprenda mais coisas ainda. Acerca do amor, acerca da paciência, acerca da comunhão, acerca da busca por Ele, acerca da busca pela palavra. Quanto tempo a gente tem gasto diante do Senhor? Não precisa responder para mim. Quanto tempo a gente tem gasto na frente da televisão, escutando um monte de besteira? Hoje a gente escuta só sobre o corona e só sobre a política. São dois assuntos, né? Política e corona, política e corona. E a gente tem um sério problema, eu digo a gente, eu me incluo nisso, de trazer ao nosso coração a crítica, trazer no nosso coração o julgamento, trazer no nosso coração a infidelidade. Como assim, pastor? Quando a gente deixa a palavra de Deus de lado, quando a gente deixa a oração de lado, quando a gente deixa de vir aqui na igreja, de ter comunhão com o irmão, a gente está sendo infiel a Deus. E eu creio, queridos, que esse tempo que Deus tem feito isso. Como assim, pastor? Deus tem feito isso? Deus tem feito isso com a igreja, que a gente precisa voltar ao arrependimento,
A gente precisa se reunir mais. A gente precisa se preocupar mais com o irmão que está do nosso lado. A gente, todo mundo, é pastor, é pastora, é músico, é todo mundo. A gente precisa voltar à prática do primeiro amor, queridos. Talvez cada um de nós, a gente vai precisar rever os nossos conceitos, os nossos valores, e chegar diante de Deus e falar: Deus, aonde eu errei, me ajuda, Pai. Tem uma canção do Eli Soares que eu acho linda, que assim, me ajuda a melhorar. Sozinho eu não consigo. E sozinho a gente não consegue mesmo. É só Ele que vai nos ajudar a melhorar, queridos. E em meio a esse caos todo, Davi, ele vai falando, né, sobre o Salmo, e ele fala: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O 8 diz: vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Olha que interessante, ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. E o 10, que é o que eu mais gosto, que é o que eu mais tento praticar na minha vida e não consigo às vezes, que diz assim: ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Muitas vezes Deus quer falar com a gente, Elias, Deus traz palavras, Deus usa aqui o pastor Rogério, Deus usa os pastores, e a palavra vem no nosso coração, nós recebemos esse alimento aqui, só que a gente chega ali fora, e às vezes com a nossa murmuração, a gente perde aquilo que Deus falou com a gente. E muitas vezes a gente perde o foco, a gente perde a bênção, a gente perde a direção, porque a gente não fica quieto. Quando eu era pequeno, minha avó falava uma coisa, que boca fechada não entra mosca. Eu lembro até hoje esse ditado que minha avó falava muito. Que às vezes criança, né, queria falar, minha avó falava: fique quieto, boca fechada não entra mosca. E às vezes Deus, Flávio, quer falar com a gente, e a gente quer falar mais do que Deus. Às vezes a gente quer ser mais juiz do que Deus. Às vezes a gente julga: porque o pastor Rogério devia fazer assim, eu não aceito isso, não aceito aquilo. É direção de Deus, querido. É profeta de Deus ministrando sobre a tua casa. É profeta de Deus ministrando sobre a tua vida. Então a gente precisa entender isso que o versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus fala mais no silêncio com a gente do que outra coisa. E a gente não consegue entender, Catilene, o silêncio de Deus. A gente acha que às vezes o alarido, a gritaria que vai resolver. Não, Deus quer falar com você no silêncio. E a gente não quer escutar a voz de Deus. Você que está aí na sua casa, nos assistindo, talvez você está falando: poxa, que palavra dura, pastor. Essa palavra dura foi para mim também. Que muitas vezes a gente quer falar mais do que a boca. E Deus só quer dizer assim: ó, fica quieto. Deixa eu falar com você um pouco. Deixa eu acalmar o teu coração. Há um tempo atrás eu preguei aqui na igreja e trouxe uma palavra sobre Jesus no barco, no meio da tempestade, e os discípulos desesperados. Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Igual hoje, todo mundo. A corona está aí, vamos morrer, vamos morrer. E sabe o que Jesus estava fazendo, querido? Estava dormindo. Quietinho no barco. E a tempestade, aquele redemoinho, aquela loucura, aquela doideira. E o Senhor dormindo, e os discípulos apavorados. De repente, eles acordam Jesus. Jesus, de certo, dá uma espreguiçada. E só uma palavra: aquieta-te, mar. E a tempestade acabou. É isso que Ele está falando com a gente nessa noite. Aquieta o teu coração.
A tempestade acabou. A tempestade acabou. Como ele fala aí fora, zefiniu. Então é isso, queridos, que Deus fala com a gente nessa noite. Que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. E não existe nada maior do que a presença dEle. Não existe nada maior do que o poder dEle. A gente, quando começa a ler Salmos, né, a gente fala, meu Deus, Davi era o poeta. Mas a gente vê salmos assim tremendos. Salmo 46, né, Salmo 23, Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Quanta promessa! Nós cantamos aqui nessa noite, que Ele é o nosso Deus de promessa, Ele é o nosso Deus de milagre. Mas cadê a nossa fé? Cadê a nossa fé? Eu vejo que esse tempo a igreja tem se reinventado. A gente tem conversado bastante aqui, o pastor Rogério, os pastores, que a igreja, ela não vai ser mais a mesma. Eu creio também, querido, se for para ser a mesma coisa, Osés, é melhor que cada um fique na sua casa mesmo. Agora, se for para haver mudança, se for para haver aqui um movimento de Deus, como tem acontecido aqui no Pilarzinho, eu creio que a igreja do Pilarzinho, ela tem sido conhecida hoje sim neste lugar, porque a obra de Deus tem sido feita aqui. Cada pessoa que entra aqui na fila para receber uma sacolinha de alimento, ela recebe uma oração, ela recebe uma palavra, ela recebe o amor dos voluntários que sempre estão aqui. Sabe por que isso? Porque a igreja do Pilarzinho, ela não tem sido mais a mesma. E ela não vai ser mais a mesma, eu creio, no nome de Jesus. Quando a gente realmente voltar, o pastor Rogério já falou, que ele não quer nem saber, que não tenha lugar mesmo, que as pessoas sentem pelo chão, a liderança vai sentar no chão para a gente dar lugar para os visitantes, porque muita gente vai vir neste lugar, entendendo que existe um Deus neste lugar. Existe um Deus vivo, existe um Deus que tem sido adorado neste lugar. Existe um Deus das boas obras, onde a gente tem feito as obras aqui, queridos. A fé, sem obras, ela é morta, queridos. Não adianta a gente vir aqui bonitinho, de terninho, de gravata, e falar de amor e não viver esse amor. Coríntios 13 fala a respeito disso. Essa semana eu estava meditando sobre Coríntios 13, que fala bem sobre isso. Não adianta eu falar em língua, não adianta eu cantar um louvor bonito, isso não está escrito, mas eu estou acrescentando. Não adianta eu vestir o meu terno, não existe, eu vestir a minha camisa engomada, que não usa mais camisa engomada, vim bonitinho, se eu não tiver amor, de nada vai adiantar, queridos. Então, nessa noite, a palavra para o nosso coração, ela se resume aqui no versículo 10, que diz assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é Deus. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. E Ele será entronizado entre as nações, queridos. Eu creio que é um tempo que a igreja tem se levantado para proclamar o amor de Jesus em todo o tempo. E eu creio que é um tempo que a igreja do Senhor Jesus, ela vai ser conhecida pelas boas obras. E eu creio que é um tempo que a igreja do Senhor, ela vai ser conhecida, queridos. Eu creio que vai haver um tempo que a gente não vai precisar falar nada, só da gente estar aqui dentro adorando o Senhor. As pessoas vão passar ali e dizer assim, existe algo diferente no meio dessa igreja. E é isso que eu quero para a minha vida. É essa igreja que eu creio que o Senhor sonha, que é a igreja que o Senhor busca. É uma igreja que vive o amor e que vive as obras, queridos. Encerrando essa noite, eu gostaria que você se levantasse aí no seu lugar. E que nessa noite a gente possa meditar nessa palavra. Como está o meu coração? Será que eu estou aquietando
coração? Será que eu estou querendo falar mais do que Deus? Será que eu tenho sido mais juiz do que Deus? Será que eu tenho feito as boas obras? Você não precisa responder para mim. Você não precisa responder para o pastor Rogério. Mas é um tempo de nós, como igreja, voltarmos ao primeiro amor. Voltarmos para os braços do nosso Pai.